Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a tarefa, entre aspas, de esclarecer o que é de fato a filosofia e como a mesma, quer dizer, como a filosofia se relaciona ou se posiciona em relação a outras formas de saberes, tais como o mito, a religião, a arte, a ciência, a história, etc. Além de refletir um pouco sobre o que a filosofia de fato tem para contribuir com a nossa vida cotidiana, né, no dia a dia. É, Inicialmente, é bom esclarecer que a filosofia não é apenas aquela atividade de pensadores brilhantes, né? Porém excêntricos, diferentes, exóticos, etc., né? Como popularmente se pensa. Filosofia é o que todos fazemos quando estamos livres de nossas atividades cotidianas e temos uma chance de nos perguntarmos o que é a vida e o universo, né? O cosmos, esse, entre aspas, mundo externo, a nossa interioridade, né? Nós, seres humanos, somos criaturas naturalmente curiosas e não conseguimos deixar de fazer perguntas sobre o mundo à nossa volta e sobre o nosso lugar nesse mundo. Também somos equipados com, entre aspas, uma capacidade intelectual poderosa, que nos permite tanto raciocinar como apenas devagar, refletir de forma despreocupada. Ainda que não percebamos, ao raciocinar, praticamos, entre aspas, o pensamento filosófico. Porque eu gosto de, entre aspas, concordar com a definição que o Deleuze, que é um filósofo francês pós-estruturalista ali dos anos 70, né, 1970, 1980, que define a filosofia, entre aspas, como um pensamento que se realiza através de conceitos. Porque, de fato, há muita confusão em relação a isso. Como eu já comentei algum tempo atrás, né? De que a filosofia seria a arte do pensamento, a filosofia seria uma atividade que nos ajuda a pensar de uma forma melhor, que, entre aspas, o filósofo, a filósofa pensa de uma forma mais clara, de uma forma correta. Mas, de certa forma, isso não é correto porque, repetindo, as ditaduras tiveram seus filósofos, o nazismo teve seus filósofos, houveram filósofos que eram contrários ao sistema democrático, por exemplo, ou que apoiaram monarquias que eram altamente repressoras. Então, não é pelo fato de um indivíduo ele fazer filosofia que, entre aspas, ele pensa de uma forma melhor. Não, assim como qualquer outro, o filósofo e a filósofa não estão, entre aspas, livres, né, de preconceitos. Outra coisa é essa noção de que apenas um grupo especial de pessoas filosofam ou realizam essa atividade. Não. Todos os seres humanos são filósofos ou filósofas, no sentido de que todas as pessoas, em algum momento da vida, ou em vários deles, param para se refletir, para questionar sobre problemas ligados a questões sobre o que é o mundo, o que é o cosmos e qual é o nosso lugar no mundo. E realiza, entre aspas, repetindo, né, perguntas sobre temas que são fundamentais, né? O que é a justiça, o que é o tempo, o que é a moralidade. Né? Será que de fato existe justiça, que nós somos seres racionais, etc. Né? Chegar às respostas para essas questões fundamentais é menos determinante para a filosofia do que o próprio processo de busca dessas respostas pelo uso da razão, em vez de aceitar, sem questionamento, as visões convencionais ou corriqueiras, né? Ou a atividade tradicional. Que, repetindo, diferente das ciências, como a física, a química, a geografia, a história, etc., nos quais os pesquisadores dessas áreas eles estão de fato buscando uma resposta definitiva para temas relacionados a isso, o filósofo, a filósofa, para eles, pelo menos, não é, entre aspas, fundamental a aquisição dessas respostas, mas sim esse próprio exercício de busca, né, e de refinamento das perguntas. E voltando à ferramenta básica de utilização para o filósofo e para a filósofa é a criação, a definição de conceitos e uso de argumentos racionais. Ponto. É basicamente isso. Enquanto a ciência ela desenvolve uma série de métodos de investigação sobre a natureza, e é bom a gente parar um pouco para de fato pensar o que é a ciência.
Porque geralmente o senso comum, esse, entre aspas, conhecimento de erro, né, o cotidiano, defende a noção de que o cientista ou a ciência traz, entre aspas, verdades sobre o mundo. Né? A ciência faz afirmações sobre o real. Só que talvez isso não seja exatamente verdade. O que ocorre é que o cientista, né, ou a cientista, eles observam a realidade, né, a natureza, e elaboram teorias ou hipóteses para explicar os fenômenos naturais ou esses da esfera e do cotidiano humano. E se novas observações levarem essas teorias a entrar em contradição, a comunidade científica reelabora suas teorias para que ela fique mais compatível com essas novas observações e que seja possível, através dessas teorias, dessas hipóteses, prever, entre aspas, acontecimentos futuros. Então, a ciência, ela não trabalha com a verdade. É como eu disse, ela elabora hipóteses ou teorias, enfim, modelos explicativos para fenômenos naturais ou da esfera humana que são observáveis. Quem trabalha, entre aspas, com a verdade, será, na verdade, as ciências. Porque, por exemplo, vamos supor que vocês sejam católicos. Se você é católico e não acredita na ressurreição de Cristo, não acredita na ressurreição dos mortos, né? Que existe um único Deus, né? Ou que, por exemplo, acreditam em reencarnação, então vocês não são cristãos católicos. Porque esses, entre aspas, são os dogmas básicos da fé cristã da Igreja Católica. Porque basicamente as religiões elas trabalham com dogmas e com esse tema da fé. Ou você crê naqueles elementos básicos, ou você, entre aspas, não pertence àquela religião. A mesma coisa se aplicaria ao espiritismo, que não é exatamente uma religião, é uma série, entre aspas, de crenças de caráter metafísico, né? Mas não é exatamente uma religião, uma doutrina, uma série de doutrinas, né? Ou por e claro que o exemplo poderia ser eu poderia ser utilizado de exemplos de outras religiões, né, como dessas várias igrejas cristãs evangélicas, ou pegar algum exemplo da Umbanda, do Candomblé, né, das religiões de matriz ou de matriz oriental, como o budismo, etc. Né? E voltando, e a filosofia, ela, entre aspas, não trabalha com a verdade, se com esses argumentos, que eles têm que ser coerentes, lógicos e racionais, para que esse outro com o qual a filósofa ou filósofo dialogam possa compreender os argumentos, possa aceitá-los ou rebatê-los, e basicamente a filosofia é essa atividade de diálogo, de reflexão e de questionamento, que tem como premissa a utilização, a definição, a criação de conceitos. Acabamos identificando alguém como filósofo ou filósofa a partir dos conceitos que ele ou ela elaboram. Né? Os primeiros filósofos, lá nas antiguidades gregas, egípcias, chinesas, hindus, etc., foram pensadores, né, que, insatisfeitos com aquelas explicações usuais ou corriqueiras já fornecidas pela religião, pelos mitos e pelos costumes, procuraram responder ou procuraram respostas embasadas ou sustentadas em justificações racionais. Agora, claro que, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que infelizmente não está aqui perto de mim, que é o Dialética do Esclarecimento, que é do Adorno e Horkheimer, que são dois autores ali da teoria crítica, eles são alemães, viveram ali durante o período da Segunda Guerra Mundial. Eles defendiam que, tanto no mito, haviam elementos filosóficos, como também na filosofia e no pensamento científico moderno, há também elementos de caráter mítico. E para isso, por exemplo, a primeira parte, pelo menos, eles usam o. Eles recorrem ao mito do Odisseus, né? Que ele sabe, porque é dito para ele pela Circe, né? Que é uma bruxa do mar, de que ele atravessaria um determinado caminho para chegar até Ítaca, o seu reino, por uma região que era habitada pelas sereias. E todos aqueles homens que ouviam o canto das sereias eram enfeitiçadas, atiravam-se ao mar e morriam. Ou o navio deles naufragava, etc. Então, o que, que Ulisses fez? Ele obrigou os seus companheiros, os marinheiros, a taparem os ouvidos com cera, enquanto ele ficaria amarrado ao mastro do navio. Quer dizer, ele poderia ouvir o canto das sereias,
mas como ele estava amarrado, ele não poderia se atirar ao mar, enquanto os seus companheiros, os seus comandados, eles estavam livres para continuar com os afazeres do navio, mas como eles estavam com os ouvidos tapados, né, por cera, eles não conseguiam desfrutar do, entre aspas, canto da sereia. Então, quer dizer, o mito ali de Odisseu serviu para Horkheimer e o Adorno evidenciarem o quanto que, mesmo nessas narrativas míticas mais antigas, estava presente esse elemento da capacidade de raciocinar do ser humano e de, entre aspas, bolar estratagemas para subverter elementos naturais ou tentar superá-los, né? Agora, claro que há uma série de outros elementos importantes ali nesse mito, que é apontado por essa dupla, né, de filósofos da teoria crítica, que eu não vou enunciar aqui, porque me faria fugir demais do assunto. E ele faz, entre aspas, ele puxa esse gancho também para a sociedade contemporânea, quando eles afirmam que no pensamento, entre aspas, científico e filosófico, também existem, entre aspas, essas reminiscências do mito como uma coisa quase que intrínseca ou essencial a essas formas de pensamento. Que não haveria, entre aspas, uma distinção radical entre mito e esse pensamento, entre aspas, de caráter simbólico e um pensamento de natureza filosófica e científica. Há uma série de outros autores que acabam recorrendo um pouco a esse tipo de temática. Tem um autor que eu gosto muito, que, como eu disse, eu não vou me aprofundar, só vou citar o nome, que é o Herbert Marcuse, que acaba, entre aspas, trabalhando um pouco com isso também, quando ele apresenta aproximações entre a psicanálise de Freud com a filosofia, né, tentando fazer uma leitura do modo de vida e de pensar do indivíduo moderno, traços, né, contemporâneo. Daí segue, né? E, assim como partilhamos nossas observações com amigos e colegas, eles, aqueles primeiros filósofos, lá das civilizações egípcias, chinesas, hindus, greco-romanas, etc., discutiram ideias entre si e fundaram, entre as escolas para ensinar não apenas as conclusões a que chegaram, mas a maneira como chegaram até elas. Porque aqui escolas não é escola no sentido literal. Então, às vezes eram simplesmente agremiações ou associações de pessoas que tinham um pensamento que era semelhante e resolviam, entre aspas, estudar em comunidade, formando, entre aspas, né, escolas. Eles, esses, entre aspas, primeiros filósofos ou cientistas, né, pesquisadores, sábios, encorajavam os seus discípulos, né, ou seus amigos a discordarem e a criticar essas ideias anteriores, né, como meio de refiná-las e de alcançar visões novas e diferentes. Porque eu gosto de pensar na filosofia nos seus primórdios e talvez até em períodos posteriores como uma espécie de sabedoria dos amigos, né? Porque, repetindo uma coisa que eu disse alguns minutos atrás, o senso comum tem essa noção do filósofo, da filósofa, como um indivíduo que está ali no alto de uma torre de marfim, como, por exemplo, apresenta o Nietzsche, né? Que é aquele filósofo alemão famoso da segunda metade do século XIX, que o Zaratustra ele vai ao alto da montanha e passa 10 anos meditando, refletindo, tendo unicamente como companhia a águia e o sol, né? E depois desse tempo, quando ele encontra, entre aspas, a iluminação, ele desce para trazer as boas novas, né, à humanidade. Quer dizer, claro que Nietzsche ele faz uma brincadeira, a águia e o sol tem uma simbologia importante que nós que ali remonta, né, a esses períodos mais antigos, né, da antiguidade, que, repetindo, eu não vou falar aqui, deixa para comentar sobre isso na próxima semana. Enfim, né, mas repetindo, eu gosto de pensar na filosofia como uma espécie de sabedoria dos amigos, porque você não filosofa sozinho. Aí, filosofar não é uma atividade individual e simplesmente introspectiva. O filósofo, a filósofa, ela precisa desse exercício do diálogo, do debate e dessa reflexão em conjunto, né, em colmeia, para de fato conseguir produzir isso que nós chamamos de filosofia, ou pelo menos que o livro chama de filosofia. Que até o nosso livro é esse, que ele já está até velhinho, já tem uns 3 anos que usa esse mesmo livro.
Aí vamos lá, né? Uma concepção, uma visão popular equivocada sobre a filosofia é aquela do filósofo, repetindo, do filósofo isolado, que ele chega sozinho às suas conclusões, né? Porque isso dificilmente acontece, né? E novas ideias, de uma forma geral, surgem por meio, como, repetindo, né? Do discurso, do debate, da investigação, na análise crítica de ideias alheias, né? E desse fluxo e de compartilhamento de informações e desses exercícios de pensamento, né? Ou de reflexão. É bacana porque tem um outro autor, que é o Kierkegaard, que ele também faz uma brincadeira com isso. Se não me engano, o livro é... Eu me esqueci agora o nome do texto dele, que ele faz uma sátira em relação não só a essa visão dierna da filosofia, como também ao René Descartes, que ele, lá no, entre aspas, um pequeno, entre aspas, romance filosófico. Eu não sei se o nome do texto é Migalhas Filosóficas, porque esse eu não tenho. Eu tenho pós-escritos As Migalhas Filosóficas, que é um livro dessa grossura. Tem tipo assim, 100 vezes maior do que o Migalhas Filosóficas, mas vai lá. E o Kierkegaard, ele queria essa fábula de um jovem que ele cresce numa casa fechada, isolada, escura e sozinho, a parte única e exclusivamente dessas suas reflexões, desse seu diálogo interior, ele chega a conclusões entre aspas, axiomas e equações matemáticas complexas, simplesmente partindo do vazio, né? Do nada. Ele sozinho, que é brilhante e genial, esse jovem que o Kierkegaard apresenta nessa, entre aspas, fábula, né, filosófica, chega a conclusões sofisticadas, partindo única e exclusivamente da sua interioridade, sem contar com diálogo ou com informações sobre o mundo externo. Claro que, como eu disse, esse tipo de coisa não acontece, e o Kierkegaard, ele, entre aspas, faz uma paródia, uma fábula para evidenciar o quão ridículo e irreal é esse tipo de visão ou de forma de conceber a filosofia e esse ofício do filósofo ou da filósofa, como esse indivíduo genial que chega a conclusões sobre a essência da realidade, da experiência humana, sem contar com os afetos, com o diálogo, o debate e esse contato fraterno com o outro. Que, repetindo, eu gosto de pensar na filosofia como uma espécie de, entre aspas, a sabedoria dos amigos. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Nesse sentido, aquele filósofo arquetípico, paradigmático, o pensador que é tido entre aspas como um modelo, né, que lança as bases disso que nós chamamos de filosofia, pelo menos do Ocidente, né, é o Sócrates. Quem tem que sempre levar em consideração que filosofia sempre existiu, que todos os povos produziram algum tipo de conhecimento ou de sabedoria de natureza filosófica. Na África, no Extremo Oriente, entre os chamados povos nativos das Américas, né? Até estava folheando esse livro que é bem bacana, que ele fala um pouco sobre essa, em um capítulo pelo menos, né, sobre a arte dos povos pré-colombianos, né? Que é muito legal, tem umas ilustrações que são fantásticas. E voltando, né, aquele autor que é considerado como paradigmático, né, o modelo básico da postura filosófica é o Sócrates, que foi um filósofo grego que viveu na cidade de Atenas por volta do século V antes de Cristo, né? E é bacana porque um amigo de Sócrates, eu até anotei porque eu me confundi, eu pensava que era Alcibiades, não é Alcibiades, é Querofonte. Querofonte era um dos vários amigos de Sócrates, e Querofonte ele viaja até Delfos e consulta o oráculo, né, a Pitonisa, porque o deus Apolo falava através da boca da profetisa, né, da Pitonisa. E os sacerdotes, eles interpretam, porque o Querofonte ele pergunta para Pitonisa, né, qual é o homem mais sábio de Atenas? E a Pitonisa, ela sussurra, porque, repetindo, né, o Apolo esse deus grego da luz, né? Que era terrível em alguns momentos, ou quase sempre, que tem essas flechas certeiras que nunca é o alvo, né? Era um deus que não era só belo, mas era terrível, né? Na sua fúria. Né? Então, que era a fonte repetindo, ele pergunta para a sacerdotisa, para a Pitonisa, quem é ou qual é o homem mais sábio de Atenas? Ela sussurra
E os sacerdotes, eles interpretam esses sussurros, esses presságios da pitonisa e diz: o homem mais sábio de Atenas é Sócrates. E Querafontes volta para Atenas, conta esse dizer da pitonisa para Sócrates, e Sócrates, inicialmente, ele se recusa a acreditar nisso, né? Como eu, que sou uma pessoa ignorante, que não tenho saber algum, seria o homem mais sábio de Atenas? Então, Sócrates, ele passa a, entre aspas, filosofar com atenienses, escravos ou estrangeiros, né? Jovens, velhos, homens ligados à política ou à guerra, à produção artística, né? etc. Várias pessoas de Atenas, famosas e não famosas, né? Como disse, escravos e estrangeiros, e chega à conclusão de que, de fato, ele era o homem mais sábio de Atenas, porque pelo menos ele sabia que era ignorante. Enquanto entre esses outros homens, essas outras personalidades, eles apenas mantinham uma aura de sabedoria, eles afirmavam saber ou de ter conhecimento, mas de fato ou eles não sabiam, ou estavam enganados ou iludidos em relação ao que eles achavam que era conhecimento ou sabedoria, quando no fato era apenas ignorância. Aí daí que surge essa frase famosa de Sócrates, que é relatada por um dos amigos dele, né, digamos assim, que era o Platão, que está num livro chamado... Oh, meu Deus. Porque depende, às vezes tem muitas traduções, é só. É, meu Deus. É um texto que é clássico. Como é que eu me esqueci agora? É o. Porque tem o Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, que é o do Xenofonte, mas esse é outro. Meu Deus. Deixa eu pegar. É. Que travou aqui, já falei tanto que eu até me confundi com o nome dos livros. Que eu deixo tudo anotadinho, senão na hora dá um branco. É Apologia de Sócrates. Mas eu tenho uma tradução que o nome é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu encontro, porque que eu estou confundindo. É, não, não, é só isso mesmo. É Apologia de Sócrates, né, o Defesa de Sócrates. Porque realmente, se lembrar de um nome chamado Apologia, não é uma palavra que a gente usa no cotidiano. Mas é uma Apologia de Sócrates ou a Defesa de Sócrates, que é de Platão. Aí tem uma, que é um texto no qual simplesmente esse amigo de Sócrates, ou discípulo, daqui a pouco eu vou dizer por que eu não gosto de chamar de aluno ou de discípulo, porque se tratando de Sócrates é meio complicado falar em discípulo, aluno especial, né? E nesse texto, o Apologia ou a Defesa de Sócrates, Platão ele apresenta, entre aspas, essa defesa de Sócrates a algumas acusações que ele recebeu, né, por pessoas ali que eram seus oponentes na cidade de Atenas. Porque Sócrates foi acusado de professar a existência de deuses estranhos à cidade e de corromper a juventude ateniense. Né? Mas isso aí é um assunto para um outro dia. Mas tem uma frase que é bacana na Apologia ou Defesa de Sócrates, que é a seguinte: ninguém de nós sabe nada de belo e de bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-lo, enquanto eu, como não sei nada, estou certo de não saber. E daí segue. É uma espécie de, entre aspas, confissão de ignorância por parte de Sócrates e que lança as bases de muito do que nós chamamos de filosofia. Apesar da filosofia, como nós pensamos hoje, não ter única e exclusivamente essa origem socrático-platônica. Há elementos que influenciam o surgimento da filosofia, o desenvolvimento filosófico, que nós devemos a outras correntes, outras escolas filosóficas, que não essa que deságua, né, ou surge ali dessa relação socrático-platônica. E eu fiquei até com um certo constrangimento de chamar Platão de aluno ou discípulo de Sócrates, justamente devido a essas passagens que Platão relata. Por quê? Se Sócrates era um homem que confessava sua própria ignorância e de que ele não tinha nada para ensinar, como que ele teria alunos? E daí surge
um relacionamento controverso entre Sócrates e outros intelectuais do período que eram chamados de sofistas, mas isso já é uma outra história, né? Que é, como diz aquele ditado, um ponto aumenta o conto, né? E daí segue. Porque assim, nesse sentido, esse filósofo paradigmático, o que serve de modelo, ou entre aspas, de fundador do pensamento filosófico, né, entre aspas, foi o Sócrates. Agora, nenhum escrito seu foi deixado para as futuras gerações, nem grandes ideias como conclusões do seu pensamento. Porque, como eu disse, Sócrates ele não deixou nenhum texto escrito. Tudo o que nós sabemos sobre Sócrates é oriundo, entre aspas, dos relatos de alguns dos seus contemporâneos, como Aristófanes, que era um comediógrafo, ele escreveu peça de teatro, né? O Xenofontes, que foi um desses amigos, entre aspas, ou barra discípulos de Sócrates, e o mais famoso deles foi Platão. Mas certamente deve existir algum outro texto, né? Por um Aristóteles, escreve sobre Sócrates, apesar dele não terem sido contemporâneos, e daí segue. Mas, como disse, né? Como falar, pensar em Sócrates como um professor, né? Ou como um mestre, se ele não tem, entre aspas, sabedorias ou conhecimentos para ensinar? Como é que se processa isso? É bacana agora a gente pensar interessante na origem da palavra propriamente, né? Que é filosofia. E quem tentar apresentar a origem dessa expressão, dessa palavra filosofia, é esse amigo, né? De Platão, ou de Sócrates, que foi Platão. E Platão, ele costumava recorrer a mitos para tratar de alguns assuntos. Porque Platão, ele apresenta num dos seus livros chamado República, né? Ou na Politeia, essa noção de que, por vezes, o mito... aliás, existem conhecimentos que estão além ou aquém do conhecimento filosófico, científico. Né? E para tratar desses assuntos, o ser humano ele precisa recorrer ao mito, à poesia e à alegoria para conseguir transmitir alguma noção sobre eles. E, nesse sentido, Platão ele se utiliza de vários mitos já existentes ali na cultura grega antiga, né, helênica, ou então ele cria novos mitos ou histórias de caráter alegórico que têm características que são poéticas e míticas, né, ao mesmo tempo. Por exemplo, Platão ele apresenta um mito, né, uma narrativa, né, que não tem essa pretensão de ser um registro fiel, né, fidedigno da realidade, no qual ele apresenta a origem dessa expressão, né, filosofia. Porque havia um sábio antigo chamado Tales, na cidade de Mileto, e Tales, certa vez, ele conversou com um rei. E esse rei disse, Tales, você é um sábio. Aí Tales disse, não, eu não sou um sábio. Eu sou um amigo, né, ou um amante da sabedoria. A ideia é que surge essa expressão filosofia, porque filosofia é uma expressão composta da junção de duas palavras de origem grega. Philos, que, a grosso modo, né, quer dizer amor, né, amizade, afinidade, e sofia, né, quer dizer sabedoria, Sofó seria o sábio. Então, Tales não é um sábio, ele é um amante, um amigo, uma pessoa que tem afinidade com o conhecimento. Porque para esses pensadores antigos, para um cidadão provavelmente como Sócrates ou Platão, por exemplo, a sabedoria é algo que é, e o conhecimento são elementos divinos. Os deuses sabem. Os seres humanos, nós, por exemplo, somos finitos e limitados. O máximo que nós podemos ter é uma afinidade, uma vontade de saber. Né? Então, nós não somos sábios, nós somos amantes, somos amigos, somos pessoas que buscamos o conhecimento. Né? Porque, repetido, o máximo que o ser humano pode ter é uma vontade de saber, mas conhecer de fato, né? Ou ser sábio, esses são elementos que competem aos deuses, não à esfera humana. Né? E aí segue, né? Sócrates, ele se orgulhava de ser o mais sábio entre os homens gregos, né? Ou atenienses, pelo menos, né? Porque ele sabia que nada sabia. Essa tal de confissão de ignorância, né? Do Sócrates. Seu legado, né? O que ele deixou, né? Tanto para a tradição filosófica como científica, e também como, entre aspas, uma herança que ele legou, que ele deixou para o Ocidente, para as nossas formas de pensamento, é essa tradição do debate e da discussão e do questionamento às suposições alheias para,
para obter uma compreensão mais profunda e extrair verdades fundamentais. Os textos dos seus alunos, dos seus amigos, né, como por exemplo com Platão, né, quase invariavelmente se apresentavam, no caso Platão, né, na forma de diálogos, né, apresentando Sócrates como personagem principal, porque Platão ele desenvolve um gênero literário novo, que nós chamamos de diálogos, que na maior parte deles apresentam Sócrates dialogando com pessoas célebres da cidade de Atenas. Não sabemos se, apesar de vários dos personagens que aparecem nesses diálogos socráticos, né, escritos por Platão, eles apresentarem personagens reais, nós não sabemos se de fato esses diálogos eles tentavam reproduzir acontecimentos reais ou se eles eram puramente ficcionais e até mesmo se o Sócrates que Platão apresenta seria um Sócrates compatível com o Sócrates real ou se Sócrates, ali nos diálogos platônicos, são apenas, entre aspas, uma criação literária que, da qual Platão se utilizava para expressar os seus conceitos ou a filosofia que ele tentava formular a partir da fusão ali do pensamento socrático com influências, por exemplo, do pitagorismo, né? E dessa tentativa de realizar uma síntese com o pensamento de autores anteriores, como Parmênides, Heráclito, etc. Né? Mas muitos filósofos posteriores a Sócrates, a Platão, etc., também adotaram um recurso, né, esse método do diálogo para apresentar ideias, exibindo argumentos e contra-argumentos em lugar de um simples relato de suas reflexões e conclusões. Por exemplo, tem o David Hume, lá do século XVII, que se utilizava disso também, e outros, né? O Kierkegaard, vários. O filósofo, a filósofa, que apresenta suas ideias ao mundo, é, é sujeito à crítica, né? É passível de ser criticado e receber comentários que começam com sim, mas ou e se, né? Ao em vez de aceitação irrestrita, né? Na realidade, os filósofos e as filósofas tendem a discordar ferozmente uns dos outros, né? Que isso é comum. Na realidade, os filósofos tendem a discordar ferozmente uns dos outros sobre quase todos os temas. Platão e um dos seus discípulos, esse a gente pode chamar de discípulos, né? Porque Platão ele funda uma escola de filosofia que ele deu o nome de academia. Um dos seus filósofos, né, o Aristóteles, por exemplo, tinha visões radicalmente diferentes daquelas apresentadas pelos questionamentos filosóficos fundamentais, né, do mestre, e desde então essas diferentes abordagens polarizaram a opinião, né, essa visão de mundo desses diferentes filósofos. Isso, por sua vez, provocou mais discussões, instigando, entre aspas, o surgimento de novas ideias. Mas como essas questões filosóficas ainda continuam a ser discutidas e debatidas, quer dizer, depois de milênios de pensamento filosófico de origem africana, europeia, vinda do Extremo Oriente, das diversas tradições dos povos pré-colombianos, indígenas, etc. Por que a gente ainda continua discutindo sobre esses supostos temas fundamentais, né? Daí serve, né? Porque os pensadores e pensadoras não apresentam respostas, entre aspas, definitivas. Quais são, enfim, essas questões fundamentais tratadas pela filosofia através dos tempos? Quer dizer, quando surge uma vertente da filosofia, que talvez seja mais influente, que é essa filosofia grega, há cerca de 2.600, 2.700 anos atrás, aqueles primeiros pensadores gregos, né, tiveram seu senso de questionamento inspirado pelo mundo ao redor. Eles vinham à Terra e, entre aspas, todas as formas de vida que nela habitavam, observavam o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, os ciclos naturais da natureza, e vivenciavam fenômenos naturais como o clima, terremotos, eclipses, chuva, etc., e buscavam, entre aspas, explicações para todos esses fenômenos, não explicações míticas, lendárias ou adivinhas das religiões, para dos deuses gregos, mas algo que satisfazesse sua curiosidade e seu intelecto partindo de elementos racionais, né? E não míticos, alegóricos, poéticos, etc. E a primeira questão que ocupou a mente desses, entre aspas, pensadores originais da filosofia grega foi do que é feito o universo, né? Que é essa arqué, o princípio originário de todas as coisas.
o que é o cosmos, essa aparente ordem universal que governa a natureza e que traz beleza ao mundo, né? E, e a qual logo se expandiu para qual é a natureza do que quer que exista, né? E daí segue. Há uma série de coisas importantes que eu podia comentar, mas daí o vídeo já ficaria muito longo e eu não sei se a minha câmera tem memória para gravar tanto. Mas eu só queria entrar e lançar as bases disso, né? Do que é a filosofia, para que ela serve, como ela surge, alguns dessas supostas origens do pensamento filosófico, porque, repetindo, é bom a gente lembrar que, apesar dos livros didáticos ou das livrarias, de uma forma geral, trazerem essa abordagem, essa visão de que a filosofia ela nasce na Grécia, de que haveria um milagre grego, que de uma hora para outra, de uma forma inexplicável, devido a fenômenos exclusivos da civilização grega, desponta ali uma forma de pensamento que é radicalmente diferente de tudo que houve antes. Essa, na verdade, é uma visão preconceituosa, simplista, que atribui uma origem europeia, branca e pertencente, entre aspas, a uma casta de elite de uma dada sociedade, como o fomento e o local de origem da forma mais sofisticada de pensamento. Porque é até, entre aspas, um conjunto de argumentos que tenta ser lógico. Né? Se a filosofia é a forma superior de pensamento, logo ela só pode ter surgido na Europa e exclusivamente desenvolvida por homens brancos, né? Daí segue, né? As premissas, né? Mas, como eu disse, é mais uma visão entre essas preconceituosa, reducionista do que de fato ocorreu. Porque, repetindo, todas as sociedades, todas as culturas formularam algum tipo de especulação, de pensamento, de filosofia. E, claro que se debatendo, se questionando sobre temas ligados ao seu próprio ambiente cultural e sociológico, né, social. Houve uma filosofia grega ou algumas correntes de filosofia que surgiram na Grécia, mas também houve uma filosofia no Egito, na chamada África subsaariana, né? Entre os urubais, os bantos, lá no Extremo Oriente com os chineses, os coreanos, os povos daquelas penínsulas do Sudeste Asiático, entre os povos nativos das Américas, etc. Né? Porque é impossível para o ser humano não filosofar, né? não se não colocar a si mesmo esses questionamentos sobre temas fundamentais da experiência e da vida humana. Né? É algo que não é exclusivo de uma pequena casta da sociedade, entre aspas, da família humana. E por enquanto é só, porque o meu vídeo já está muito longo. E na próxima semana eu gostaria de falar um pouco sobre essa relação entre mito e mitologia e sobre, entre aspas, formas de pensamento ou de especulação sobre a realidade e a experiência humana presente nos mitos. E o que o mito representa. Por enquanto é só e até a próxima semana.